Suru ni baba iwa. Ou seja, a paciência é a mãe de toda a sabedoria. Esse é um dos principais provérbios em língua Yorùbá. É um provérbio, na verdade é um ditado, é uma vivência daquele povo Yorùbá que repete isso várias vezes. O Yorùbá passa muito tempo com muitos ditados, dentro dos quais este, justamente, diante de uma situação, de um ocorrido, de alguma coisa que aconteceu, uns falam para outros, ou então o próprio sujeito repete para si próprio, ou em várias outras circunstâncias. Tem até música para isso, cantos populares e assim vai. De qualquer forma, é muito repetido naquela sociedade Yorùbá, Suru ni baba iwa. Ou seja, a paciência é a mãe de toda a sabedoria, se for traduzir no contexto português. Porque babá não é tanto pai, né? É a origem, o principal, o cabeça. Mas eu deixo isso para lá, para não entrar muito em detalhe nisso. Não é isso que importa. No contexto da língua portuguesa, seria que a paciência é a mãe de toda a sabedoria. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas nessa live de hoje, onde a gente continua com a nossa série sobre o tema, né, o tema da nossa série, que é confusões perigosas. O objeto dessa série de live é de nos atentar, né, focar e termos consciência de alguns conceitos. Geralmente vou trazer dois conceitos, mas de alguns conceitos que muitas vezes pode ser confundidos, e quando isso acontece, não tem nada de bom. É altamente perigoso que isso aconteça. Então hoje vamos falar sobre a confusão feita entre a impaciência e a ansiedade. Impaciência ou ansiedade. Você é impaciente ou você é ansioso? Porque se existem essas duas palavras diferentes, é porque elas são de fato diferentes. Mas por que, em que são diferentes e qual o perigo de trocar uma palavra pela outra? Veja bem, na nossa geração, hoje, no mundo de hoje, a gente acaba em muitas aproximações. A gente acredita que não vai dar em nada, tanto faz, não faz nada, não importa. A gente várias vezes se convence da simplicidade das coisas e da não existência de consequências. A gente age sem contar com as consequências, ou então a gente pensa que as consequências são definidas por nós. Não. A verdade é que sempre, em toda a geração, o ser humano sempre foi livre. Pelo menos esse é um dos valores maiores dele. O ser humano sempre procurou ser livre, livre em fazer tudo, em decidir, em agir. Você tem liberdade de escolha, por essência, mas você tem obrigação de colher as consequências das suas escolhas. Ou seja, da mesma forma que podemos decidir o que queremos fazer, também temos obrigação, e essa obrigação imposta pela própria natureza, de colher os frutos do que a gente semeou. E essa é a principal limitação da nossa geração. Porque a gente tenta estender a noção da liberdade, achando que podemos ser livres em tomar as decisões, o que é verdade, mas que podemos também estender essa liberdade na hora de colher os frutos, ou então de encarar as consequências das nossas decisões. E ali mora o perigo. Você é livre de escolher? Sim. Você é livre de escolher o seu modo de viver, de fazer o que você quiser. Na essência é assim. E não precisa de um Estado, de um governo, de uma ideologia para isso acontecer. A essência do ser humano, nele pulsa a liberdade. E foi em nome da liberdade que a gente povoou o planeta inteiro. Foi em nome da liberdade que a gente conseguiu sobreviver até hoje. Então a liberdade é um valor muito importante.
Só que essa liberdade para na hora das consequências. Porque a natureza nos dá liberdade e ela tem a liberdade de nos apresentar as consequências da nossa liberdade. Você está percebendo? Eu gosto muito de uma conversa que um dia alguém falou, né? Que eu acho que é fictício, não é uma realidade, né? É um exemplo só para ilustrar, uma ilustração. Que diz assim, que alguém queria mostrar que é livre, mas ele queria também mostrar as limitações. Aí ele falou, se você estiver andando pela cidade, por exemplo, veja esse exemplo que eu achei muito legal. Você tem a liberdade de cumprimentar as pessoas. Você tem a liberdade, de repente, de bater nas pessoas. Todo mundo se ofendeu. Como assim você pode ter a liberdade de bater nas pessoas? Você não pode. Ele falou, não, você tem essa liberdade. Entenda bem que você tem essa liberdade. Mas da mesma forma que você tem a liberdade de bater em desconhecido, o próprio também tem liberdade em revidar. E se você não bate nele, é porque de alguma forma você está ciente disso. Aí isso me esclareceu. Eu falei, nossa, agora eu entendi muito bem. Muitas vezes são as consequências já pensadas, já vivenciadas das nossas ações que inibem algumas ações em nós. Tanto boas quanto más. É porque muitas vezes temos a consciência já feita das consequências do que a gente faz, que a gente se policia e a gente se orienta. Isso tem que ser visto. Então a gente acha que tanto faz trocar palavras, tanto faz falar isso ou não. A gente acha que sinônimo significa igual. Então se isso é sinônimo disso, então é a mesma coisa. E a gente faz aquelas aproximações perigosas que muitas vezes levam para confusões. Porque é assim que estabelecemos aquela equação x igual y. Ali, tudo é permitido. Tudo é possível. A gente abre para tudo. A gente se abre para tudo. A gente acha que tudo é possível e que dá na mesma. Só que não é isso. E ali vem a importância de focarmos na carga emocional das nossas ações, das nossas palavras. É por isso que estamos nesse novo ciclo de lives para falarmos sobre confusões perigosas entre termos que normalmente não deveriam ser confundidos, que deveriam ser muito claros. Não significa, e me entenda bem, o intuito dessa série de live não é sobre você fazer isso ou isso. Não é sobre você, não é decidir. Isso é muito legal na cultura africana, né? Pelo menos a educação que eu recebi, que eu vi também, né? Os meus irmãos recebendo pela minha volta, é uma coisa muito libertadora, porque sempre cresci com uma mãe, né? Muito rígida, muito firme, que educou a gente com regras, com valores, com princípios, tal. Mas que muitas vezes, na hora de decidirmos, ela dizia assim para mim e para os meus irmãos: se eu fosse você, eu faria isso, eu não faria isso. Porque, veja bem, se você fizer isso, eu creio que vai acontecer isso, isso, isso e isso de consequência. Porém, se você fizer aquilo, outro, vai acontecer isso, 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 isso com você. E sabe o que acontecia? Várias vezes, por sermos adolescentes, jovens, a gente decidia fazer o contrário várias vezes, só para bater de frente. Sabe como que é a idade de adolescente? Várias vezes a gente fazia, então sempre tive liberdade de escolha. E eu aprendia com as consequências. Porque a mãe dizia, não faça porque vai dar isso. E eu fazia, eu colhia os frutos. E progressivamente eu aprendi com isso. Então hoje, quando alguém me pergunta sobre principalmente assuntos polêmicos, assuntos sociais que geram polêmica, é engraçado que na maioria das sociedades africanas, e me entenda bem, não estou falando de países africanos. Não confunda. Países africanos, nem todos os países africanos, se tiver ainda mantém a liberdade da expressão cultural africana profunda. Então, para entender o modelo societal africano que eu falo aqui, você precisa ir na sociedade africana, que é profundamente diferente.
em todas as áreas. Impressionante. A sociedade, a comunidade africana guardou, salvaguardou os valores intrínsecos. Só que os países são de construções recentes, primeiro, quer dizer, não tem nada a ver no timing com a sociedade africana. Um país como o Benin é independente desde 1960. Você não vai confundir o Benin com as tradições africanas. A gente é muito anterior a isso. E são de construções exógenas, quer dizer, não são os povos que estão dentro do Benin, por exemplo, que se reuniram para decidir viver juntos dentro de uma entidade nacional chamada de Benin. Não, é uma formação exógena, uma formação imposta que veio de fora. Então, por favor, me entenda, quando eu falo aqui de visão africana, o que eu falo de valores africanos, não vai pegar à toa um país africano, um noticiário, e você vem me mostrar, ele tá aqui, que tal país diz isso. Bom, eu te explico, eu já expliquei isso agora, tá? Que não tem nada a ver. Tá bom? Muitas vezes, os dirigentes, o modelo societal na África hoje, infelizmente, né? Mas ainda bem que isso está mudando, não está plenamente voltado para os valores africanos. Por exemplo, o modo o sistema jurídico na África não é africano. Não é africano. O modelo jurídico africano que está hoje na África é um modelo importado e imposto. A gente não escolheu. E foi por uma certa mundialização que estamos nesse nível. Então, o modo de tratar os conflitos na esfera nacional, na esfera do Estado do Benin, por exemplo, não diz nada a respeito dos valores dos diferentes povos. O Yorubá não julga as coisas assim. Ele não vê as coisas assim. Mas se você continuar, se você for lá dentro da sociedade Yorubá, você vai continuar a ver os mecanismos de que eu estou te falando atuando. Ou seja, toma muito cuidado. Quando eu falo de visão africana, não pega países. Não, esses países não são de origem africana. Infelizmente. Mas isso está mudando, graças a Deus. Então, esse é um parêntese para você entender. Os valores de que estou falando ainda atuam, mas depende da escala que você pega para olhar. Depende do olhar que você tem, depende de onde você vai procurar isso. Não adianta pegar um discurso público de um país, não adianta pegar, por exemplo, o comportamento ou a fala de um dirigente, ou então de uma estrela, ou não sei de quem, para chegar para falar sobre isso, você não vai entender. Infelizmente, eu olhei ocidental sobre a África e muitas vezes algumas ex-potências coloniais acharam que a África foi colonizada, que ela foi totalmente ocidentalizada e estão se surpreendendo com as últimas notícias que estão vindo do continente africano. Vocês colocaram, estou falando então dessas potências, colocaram fantoches na frente dos países, pessoas que diziam fazer o que vocês bem queriam. E por isso, essas próprias potências se enganaram como se fosse todo o continente. Como se fosse toda a nação. Não, só é a elite, e vou dizer, uma parte da elite, que se comprometeu e que comprou esse discurso ocidentalizado. A base, que é a maioria, nunca mudou a tradição. Na grande maioria, tá bom? Então, voltando no assunto. Quando se trata de vários assuntos polêmicos, assuntos sociais, encarados com polêmica nas sociedades ocidentais, né? Eu não vou citar assuntos aqui, senão vou acabar me perdendo, né? Temos um assunto, temos um foco, mas puxa qualquer outro assunto polêmico na sociedade ocidental. Se esse assunto for tratado numa sociedade africana genuína, agora você entendeu que eu não estou falando de país, tá? O dia que isso foi abordado numa sociedade africana, você vai ver que raramente dá polêmica. Por quê? Qual a origem da polêmica? A polêmica vem quando você tenta obrigar, você tenta induzir um certo comportamento para as pessoas. E sendo que o ser humano é livre por essência, isso vai dar um conflito e daí vem a polêmica. Você está entendendo? Então, é muito importante você diferenciar isso. Então, na nossa educação, nessa visão de mundo, é o seguinte: educa as pessoas e deixam-las escolher. Porque aquele que é educado no nosso sentido, tá bom? Informa, traga informação livre, informação liberta. Você não pode dar informação
é obrigar a pessoa a fazer uma coisa. Não. A essência da informação é que ela é libertadora. Então explica para o fulano todas as coisas que fazem parte disso. Os fundamentos. E depois fala, bom, agora que você sabe o que isso pode gerar, fica à vontade. Tranquilo. É assim que construímos sociedades genuinamente livres e libertadoras dos indivíduos. Isso é muito importante. Então é isso que eu faço aqui. Eu trago informações e cabe a cada um ver em que isso cabe nele. Algumas falas minhas, vocês podem discordar. Eu também discordo de muitas falas de outras pessoas. E tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. O intuito dessas lives não é de orientar necessariamente, não é de você obrigar, não é de fazer engolir. Não. Não é. Não obrigar alguém a aceitar alguma coisa, falar alguma coisa, concordar comigo, não. Não. Mas eu trago informações. Mas sabe o que é legal? Nessa altura, nunca teve briga entre verdade e mentira. Na altura da informação verdadeira, da informação genuína, da informação com intenção libertadora que eu estou falando, nessa altura onde não importa o que você acha, eu te digo de coração para coração o que eu sei, nessa altura não tem peleja entre verdade e mentira. Porque o coração sabe. Porque eu estou ciente, por exemplo, que eu não estou trazendo nada de novo para vocês. Ninguém aqui está sendo informado. Gente, entenda, o conhecimento nunca foi extrínseco, não é exógeno. Conhecimento não vem de fora, não. Quando alguém te ensina alguma coisa, na verdade ele está despertando dentro de você algo, os mecanismos que já existem. O conhecimento não são as informações. Não são as informações o conhecimento. Conhecimento é como carga emocional, já estamos chegando nisso. Pessoal, conhecimento é o seguinte, o exemplo que eu dei ontem. Quando a gente fala o leão está chegando, parece que veio de fora, né? Mas essa palavra de fora desperta mecanismos internos. E são esses mecanismos que conferem poder a essa palavra. Sem esses mecanismos não tem poder. Esse é o mecanismo do conhecimento. O que eu estou falando para vocês só vai fazer sentido quando encontrar as coisas que estão dentro de vocês. De forma totalmente inconsciente. E essas coisas funcionam, como eu disse, de forma inconsciente. Então você não controla elas. De fato, se eu estivesse mentindo, é por isso que várias vezes as mulheres aqui, que têm muito mais o senso, né, a sensibilidade feminina é muito mais avançada, né, por natureza, tá? Consegue pegar quando o companheiro, o amigo, o pai, a mãe, o anúncio é fake. Mulher pega muito mais rápido. Não é informação. Você pode maquiar a informação. Mas essa informação vem de encontro com algo que é dentro, que você não tem acesso. É por isso que quando você informa, quando você educa, quando você transmite, você normalmente não deveria se preocupar com o que a pessoa faz com isso. Então, naquela sociedade onde as pessoas são coibidas, são empurradas, são forçadas para fazer alguma coisa, é porque de alguma forma a própria elite da sociedade está preocupada com a orientação que a informação pode dar. Porque se você está preocupado com a liberdade que a informação confere, é porque você não é da liberdade. Esse que é o problema. Infelizmente, muitos de nós reproduzimos esse mesmo esquema nas nossas casas, no nosso trabalho, em tudo de nós. Não. Fala a verdade e deixa a pessoa escolher. Fala o que você sabe e o que ela faz com isso pouco importa. Semeia a semente da verdade no coração da pessoa. Eu posso te garantir, uma hora essa verdade vai confrontar ela. É por isso que tem algumas palavras da sua mãe, presta atenção, que ela falou faz muito tempo. Você achou aquela senhora exagerada? Isso aconteceu com algumas pessoas aqui, com certeza comigo aconteceu. Que ela diz talvez a forma como ela jogou na sua cara, que isso tipo, enfim, você não aceitou. Falo mãe, mas pode ser qualquer outra pessoa. Você ouviu certamente uma altura da sua vida uma palavra que você não levou a sério.
E lá na frente essa palavra te volta. E as circunstâncias dentro das quais isso acontece te obriga a se render ao fato de que é verdade. É a verdade que faz isso. A verdade não corre. Ela não tem pressa. Ela não compete. Não. A verdade não faz anúncio. Ela deixa o rouba-rouba da mentira, do fake. Ela simplesmente passa atrás. E todo mundo reconhece. Olha a verdade, olha a dona verdade passando. É assim que funciona. E é para isso, é nesse sentido que eu me reúno com você. Para que possa ter trocas reais, justas. Que você realmente concorde comigo hoje, pouco importa. Que você realmente fala, tudo que ele está dizendo é verdade? Talvez sim, talvez não, mas esse não é o meu objetivo, tá bom? Meu objetivo é que você saiba o que eu estou dizendo. Que essas palavras de alguma forma ficam guardadas no seu coração. Porque talvez muitos de vocês não precisam desses conhecimentos hoje. Talvez isso no timing da sua vida, hoje, nesse exato momento, isso não faz muito sentido. Mas eu sei, eu tenho certeza que alguma hora, porque tendo certeza de que o que eu digo é de coração para coração, não há nenhuma orientação para obrigar qualquer um aqui a fazer qualquer coisa. Eu sei que quando você precisar, você vai lembrar. E este é o meu objetivo. Aqueles que aqui são professores, pais, enfim, de alguma forma cuidam do conhecimento da educação de uma outra pessoa, deveriam ter esse objetivo. O objetivo não é que a pessoa faça o que você manda. Isso não é educação. Não. O objetivo não é que a pessoa concorde com você. Também não. O objetivo não é que a pessoa pensa como você, seja igual a você. Com certeza não. É que você deixe uma marca na pessoa de forma que, alguma hora, ela usa o que você diz. Mas de forma livre. De forma livre. Mas alguma hora isso vai acontecer. Qual hora? Ninguém sabe. E com certeza a melhor hora não é necessariamente hoje. É isso que livra da ansiedade dos pais, da ansiedade do professor, da ansiedade do sistema. E já vamos falar de ansiedade. Isso liberta. Isso liberta. Entende? Pronto. Agora que você entendeu o quadro, vamos abordar a nossa questão. A confusão é perigosa. Na verdade, é uma das formas de escravizar as pessoas. Tomam muito cuidado. Quando hoje falamos em escravidão, em que a gente pensa? Em pessoas, geralmente, de raça negra, pretas, acorrentadas, sendo chicoteadas, exploradas. Gente, isso passou faz muito tempo. Algumas circunstâncias ainda tem trabalho escravo e tudo isso que muito infelizmente subsiste e tudo tal. Mas não é disso que eu estou falando. A grande maioria no planeta, essa realidade mudou. Mas será que é por isso que o processo de escravidão mudou? Com certeza não. Existe uma outra forma de escravidão que é pela dívida. Mas não quero falar disso hoje. Mas se atenta que dívida é um processo de escravidão. E os novos donos desse sistema é o sistema bancário. Toma cuidado com isso. Com crédito aberto à toa, que você pode contratar, você fica à vontade, acha que passou o cartão, acabou. Não. Isso te amarra de alguma forma. Eu nem estou falando amarrado com o banco porque você tem que pagar. Não. Isso te amarra psicologicamente. Isso te deixa inferior. Cuidado com a armadilha da dívida. É um sistema de escravidão. Tá bom? Mas eu vou falar disso depois. E uma das formas que eu acho mais elaboradas é atingir o verbo das pessoas. Liberdade é restrição de... escravidão é restrição de liberdade, tá bom? Então, o escravo lá da época, dos séculos passados, ele não tinha liberdade física.
na dívida não tem liberdade financeira. Agora, na troca, nas confusões semânticas, você não tem liberdade verbal. A sua potência verbal é esvaziada. Ou seja, você fala e nada acontece. Ou então você fala e o esperado não acontece. Você fala e está vazio. Essa também é uma forma de escravidão. Você fala e acontece o contrário do que você quer. Você fala e adoece. Você se adoece pela sua própria fala. Tem coisa pior? Agora vamos no fundo do que a gente chegou aqui para falar. Tem uma grande confusão entre esses dois termos. Entre a impaciência e a ansiedade. Gente, não existe palavra neutra. Me entenda bem, galera. Não existe palavra neutra. Vou falar de novo. Não existe palavra neutra. Não existe uma palavra sem efeito. Não existe. Esquece. Essa é uma conta de fada. É uma mentira contada, repetida, mas que nem mesmo assim se torna verdade. Tudo que sai da sua boca cria alguma coisa. E você tem que estar ciente. Essa fala minha não é para te assustar. É para te responsabilizar com as suas falas. E as suas palavras são sementes que você semeia no seu próprio coração. Não nos outros. As suas falas podem adoecer ou curar as outras pessoas. Essa não é nada mais do que uma consequência. É a fruta da árvore que nasceu do seu coração que outro colheu. Mas a árvore está no seu coração. Então, se a sua fala adoece, machuca, choca as pessoas, saiba que esse adoecimento delas não é nada mais do que uma das frutas que ela colheu. Ela só colheu uma fruta, ela foi com a fruta. Mas a árvore está no seu coração. Então, se a sua palavra faz mal para as outras pessoas, imagina o que ela está fazendo em você. Se ela faz bem para as outras pessoas, imagina o que ela está fazendo em você. O problema é o seguinte, que muitas pessoas perderam a noção causa-consequência, o vínculo, não liga aos pontos. Então o pessoal realmente está convencido de que não tem nenhum efeito. Sabe por quê? Porque não liga o que acontece na vida dele com o que ele fez atrás. Não liga, não liga. E é maravilhoso isso. É maravilhoso de doido. Porque o pessoal não percebe que está pagando uma coisa. Não percebe. Não percebe. Acha que o simples fato de xingar. Galera, aí vou me atacar uma coisa aqui no Brasil que é muito assim democratizada, normalizada. Que são os palavrões. Eu estou falando disso não de um lugar de moral. Aí se você assistiu o início dessa live, você vai ver que, na minha visão, eu não tenho o direito de falar para alguém o que ele pode e o que ele não pode. Então não é disso que eu estou falando. Eu não estou dizendo que você pode e você não pode. Gente, eu só estou dizendo para você o seguinte. Você já parou para perceber o efeito das palavrões na sua vida? Você realmente já fez o link? Você realmente já parou para ver o que você paga com isso? Você realmente já tem noção disso? Realmente? É um desafio, hein, tá? De você ter noção do que cada uma das suas falas tem sobre você. Porque, gente, tem uma coisa que ninguém aqui vai me convencer. Que não tem consequência. Não compro isso. De jeito nenhum. Eu não compro isso de jeito nenhum. Que você fala e nada acontece? Não. Eu estou falando então de princípios, gente. Eu não estou falando de moral. Não estou falando se você pode, você não pode. Não estou dizendo. Mas eu simplesmente estou te desafiando. Te perguntando. Você realmente já parou para ver o efeito das palavrões na sua vida? Realmente? Essa é a minha pergunta. E depois de fazer esse trabalho, depois de terminar tudo isso, você decide se você continua ou não. Você está vendo a potência desse nível de raciocínio?
Eu não estou aqui para te dizer se você pode ou se não pode. Se você concluiu que tem um efeito positivo, porque efeito tem, tá? Efeito tem, efeito tem. Ninguém vai responder aqui que não. A pergunta é qual? Tá bom? Se você, depois de uma análise dessa, decidiu que o efeito é positivo para sua vida, legal, continua. Talvez realmente é para você. Quem sou eu para saber o efeito de alguma coisa na sua vida? Não sou eu. E se você perceber o contrário, talvez está na hora de diminuir ou de parar, mas fica à vontade. Você pode ver que tem um efeito negativo e continuar. Por que não? Por que não? Ué, você não é obrigado a nada. Você está vendo a potência do sistema? É por isso que a África desafia tanto. Essa visão de mundo desafia tanto. Porque a questão não é se você pode ou você não pode. A questão é se você realmente sabe quanto custa. Você quer pagar? Quer pagar mesmo? Tudo bem, tá aí, ó, paga a conta. É nesse nível que está a questão, o raciocínio. Então tudo tem consequências. E tem uma grande confusão entre esses dois conceitos. Tentando equiparar os dois, passando por cima, achando que é de graça. Hoje você vai entender que não é de graça, inclusive é muito caro. De que se trata? Eu comecei essa live dizendo um provérbio, lembrando um provérbio para aqueles que já sabem, ou então, assim, falando para quem não sabe ainda. Enquanto isso, pessoal, eu esqueci mais uma vez de dizer, digite aqui para mim, né? Eu esqueci lá no início de dizer, digite para mim e compartilha. Digite para nós aqui de onde você está assistindo a live e compartilha aqui conosco, tá bom? Compartilha com outras pessoas, tá bom? E digita para mim onde você está assistindo essa live, é muito importante, tá? Dá um senso de comunidade. Eu esqueci de falar isso, então faça agora, tá bom? Mas vamos lá. Pessoal, esse é o problema. Tem uma confusão feita entre impaciência e ansiedade. E qual a confusão? Eu comecei dizendo que tem um monte de gente aqui, vou parar depois para ler. Opa, tem irmão de Cabo Verde. Que honra ter você aqui. Pessoal, é o seguinte, pessoal. Eu comecei o provérbio dizendo que Suru ni baba iwa. Tá bom? Que significa que a paciência é a mãe de toda a virtude. Ou então, a principal é a origem. A origem, mãe é a origem, tá? Origem é a principal de todas as virtudes. Tá bom? É isso que eu disse. Eu disse também que o povo Yorubá repete tanto esse provérbio. E qualquer coisa, quando a pessoa não quer citar todo o provérbio, você conta a sua vida, o pessoal fala assim para você, suru, suru, suru. Tanto que em Fangue também, a palavra paciência é a mesma palavra, suru. A gente diz também suru. Suru, suru. Tudo que você falar, suru, suru. Por que se repete tanto suru? Se repete tanto isso? Por quê? Não é da ordem normal ser paciente. Hã? Não é da ordem normal. O dinamismo da vida, o movimento da vida, não nos conduz de forma natural a sermos pacientes. A ordem lógica das coisas não é da gente ser paciente. Por essência. A nossa essência humana e a interação que temos com a natureza não vai nitidamente, implicitamente, intuitivamente para o sentido da paciência. Não. A paciência não faz parte das virtudes, vou dizer, naturais ou então inerentes da nossa espécie. Não. Porque precisamos ser ativos, precisamos ser protagonistas, precisamos fazer as coisas. Logo, paciência é um valor que a gente tem que desencadear em nós, que cada um tem que suscitar no outro. É um valor que a gente tem que apelar, um valor que a gente precisa
manter a paciência, a gente precisa chamar a paciência de uma forma ativa. Então um provérbio não é apenas uma fala. Não. Essa fala tem poder, tá bom? Quando o Yoruba diz suru ni babaiwa, ou então quando alguma coisa acontece ele fala suru, suru, ele está chamando a paciência em você. Porque entendemos que a paciência não é assim. A atividade humana, o protagonismo humano, faz com que a gente não é paciente por essência. E isso não pode, eu vou dizer, e tá tudo bem. Vou até registrar essa frase. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Tem um monte de outros conceitos assim que eu posso citar, que você vai ver que humanamente, vou dizer naturalmente ou passivamente, não somos assim. E isso é inerente à nossa espécie humana. A grande maioria das outras coisas a gente tem que aprender e aprender em sociedades. A gente tem que potencializar isso nas nossas famílias, nas nossas comunidades, nos nossos estados. Tem alguns caráteres que o ser humano perde muito rápido, caso o ambiente não favorecer isso. Porque essa é a nossa essência. Se você, por exemplo, limpar muito bem a sua casa, trancar ela e sair para uma viagem de 2 meses, você volta, vê a sua casa suja, com poeira. Gente, ninguém entrou. Ou seja, a sua casa limpa não é uma tendência natural. Não. A sua casa é limpa porque você limpa ela. Tá bom? É para isso que a sua casa é limpa. Então, você não pode se dar o luxo de encarar a limpeza da sua casa como um fato como um fato passivo. Você pode deitar, a sua casa vai estar limpa. Ah, é? Então, alguns valores humanos são inerentes a nós. Sim. Alguns valores são inerentes. Temos empatia de forma inerente. Exemplo. Você leva a sua criança para a creche os primeiros dias, ou então vai para o consultório da pediatra ou do hospital, do pronto-socorro. Uma criança que vê uma outra chorando, sente. Então, você entra com a sua criança, o seu filho, a sua filha sorridente, né? Tô falando de criança neném mesmo, né? 2 aninhos, ela tá feliz, ela entra numa sala onde muitas crianças estão chorando, ela desespera. Ninguém ensinou isso para ela, é empatia. É empatia. Isso é inerente à espécie humana. Mas outras não são. São valores que precisamos cultivar na nossa sociedade. São valores que dependem da visão de mundo. Então, a primeira coisa é essa. Ou seja, se você entendeu muito bem o meu raciocínio, você vai entender que impaciência é humana, tá bom? Eu vou repetir de novo. Ser impaciente é humano. É humano ser impaciente. Faz parte de você que você não suporta a espera. Faz parte da sua essência que você não aguenta esperar. Que você queira fazer as coisas. Que você queira burlar as coisas antes da hora. Faz parte de nós. Agora, a sociedade onde você está vai te ensinar o timing. Vai te ensinar que não, quando você semeia, você tem que esperar até crescer para colher. Entendeu? Percebeu? É a sua família que vai te dizer, como eu disse para minha filha, né? Ainda não é sábado, a gente não vai pro shopping durante a semana. Tô devendo shopping aqui em casa. Tô devendo shopping, acho que hoje a gente vai. Hoje é sábado, porque ela é pequenininha. Hoje é sábado, vamos pro shopping. Não, o que eu fiz com ela assim? Tô dando para ela a noção do tempo. As coisas não acontecem quando ela quer. Então ela precisa de suru. Porque tão pequenininha assim, para ela, a lógica seria, eu quero ir pro shopping, eu vou pro shopping. Impaciência é humano. É humano. O fato de querer tudo aqui, agora, é humano isso. Você encontra em toda a espécie humana.
Só que em alguma sociedade isso é acalmado. Isso é bem administrado. Em outra sociedade, muito pelo contrário, isso é aguçado. Mas o ponto que eu queria chegar é de você entender que ser impaciente todo mundo é. O perigo é quando você confunde o fato de você ser humano, portanto impaciente, e você acaba apelidando isso de ansiedade. Galera, essa é uma das coisas que eu menos aguento nas conversas com meus irmãos no Brasil. É essa troca de palavra altamente perigosa que gera uma carga emocional extremamente nociva na pessoa, que é de se chamar de ansiosa, enquanto simplesmente está sendo humana e impaciente, como eu, como qualquer um. Só que eu ou outras pessoas conseguem administrar essa impaciência. E, portanto, parecer, de vez em quando, dependendo das circunstâncias, consegue ser paciente por um tempo. Você está vendo o elemento dinâmico? Ué, pega o cara que você acha que ele é paciente e coloca ele em alguma circunstância. Você vai ver que, independendo, é que você ainda não sabe em que ele é impaciente. Todos somos. Só que uns conseguem administrar e outros menos conseguem administrar. E o perigo, como eu estava dizendo, é quando você chama a sua natural impaciência, ou então a sua impaciência porque você não consegue administrar bem pela sua história, por muita coisa, é quando você chama impaciência por ansiedade. Esse é o perigo. Gente, eu não estou falando aqui, seja paciente. Não, 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 não. Gente, entenda bem. O objeto do que a gente está fazendo é ver como o perigo de trocar as palavras e a carga emocional uma da outra, tá bom? É o perigo que eu estou vendo, tá? Ser impaciente ou ser ansioso ou ser paciente tem pontos positivos e negativos. Eu não quero adentrar isso. Não é disso que eu vim falar aqui hoje. Tá bom? Eu vim aqui para falar sobre o perigo de você trocar um pro outro. Todos somos impacientes. Se você acompanhou muito bem o desenvolvimento que eu fiz até agora. Desculpa. Tá? Se você acompanhou muito bem, você vai entender o que eu fiz do desenvolvimento até agora. Então, você é natural, você é ser humano. Então, de vez em quando, algumas situações fazem com que você perde a noção de esperar. Você briga contra o relógio, contra o tempo. Você faz esse movimento natural que todos que estão à sua volta fazem. Só que você próprio chama isso de ansiedade. Então você fala assim, gente, vamos fazer uma pausa. Eu gostaria de dizer uma coisa muito importante para vocês. Guarda isso no seu coração. Tá bom? Se você tem que lembrar uma coisa dessa live, que seja essa. Então foca aqui. Olha para mim. Vou falar uma coisa simples para você. Olha aqui. Quando você pensa ou fala a frase eu sou, presta bem atenção. Quando você verbaliza a frase eu sou, vocês estão prestando atenção? Cada vez que você disser eu sou, tudo que vem depois é responsabilidade sua. Então, toma muito cuidado com a palavra que vem depois do eu sou. Toma muito cuidado. O verbo ser é sagrado. Um dia vou falar dos verbos aqui.
O verbo sagrado, ele está presente, o verbo ser é sagrado, é o primeiro, é o verbo condicionante de toda a outra existência. Ser tem a ver com essência e existência. É altamente perigoso. Tudo que você diz depois de eu sou, gente, toma cuidado dobrado. Aí você pode me dizer, mas ele mas é verdade. Aí eu te pergunto, você quer manifestar essa verdade para sempre? Porque, gente, o que está acontecendo hoje com você, exatamente nesse instante com você, é fruto, é resultado, tá bom? De algo que aconteceu antes. Tá bom? Tá bom? Então, quem você é hoje é produto de quem você foi ontem. Tá bom? O problema é que, se tudo que você vai verbalizar hoje não tem nada a ver, o seu ser nem tá aí. O seu ser não imagina que você tá falando do que você tá vendo. Não. O seu ser, ele programa assim, tudo que você diz vai acontecer amanhã. Então, digamos que você é pobre, entre aspas, né? Você não tem dinheiro. Você não tem dinheiro, tá bom? Eu te digo que esse estado de você não ter dinheiro vem simplesmente, tá bom? De tudo, das suas escolhas, ou então da sua história, enfim, vem de algo passado. Não tem nada a ver com agora, tem a ver com antes. Tá bom? Tá bom? Então hoje você não tem. E isso é fruto de algo que aconteceu antes. Agora, o mecanismo da carga emocional é tão poderoso que quando você diz eu sou, na verdade, o seu ser nem está pensando em quem você é agora. Não. Ele está semeando, quando você diz eu sou, você está semeando para colher amanhã. Tá percebendo? Então, é uma confusão. Essa é uma outra confusão perigosa. Você acha que você está falando da sua situação agora? Na verdade, você está semeando para colher amanhã. Tá vendo? Vocês estão percebendo? Você fala, não, mas é o que eu sou, é o que é. Não. Cuidado, não. Quem você é hoje é produto do que passou. E quem vai ser amanhã vai ser resultado do que você vai falar e ser e fazer hoje. Então, cada vez, gente, por favor, salienta essa parte. Cada vez que você disser eu sou, o resto você semeou. Então, não é sobre mentir. É sobre quem você gostaria de ser. Percebeu? Percebeu? Então, alguém que não tem dinheiro e que diz eu sou rico, ele não está mentindo. Ele entendeu esse mecanismo que eu estou explicando para você. Ele entendeu que se ele quiser sair da pobreza amanhã, ele precisa semear palavras dignas hoje. Mamães, qual palavra você libera sobre a vida dos seus filhos? Papais, qual palavra você fala? Você é uma figura. Você é um bandido. Você é um falastrão. E se alguém reclamar, você fala, mas não é isso que ele está fazendo? Não é isso que está falando? Você é burro. Mas ele não está sendo burro. Mamãe, você não está falando do seu filho hoje. Essa palavra que você liberou é sobre o que o seu filho vai ser amanhã. Então, quanto mais você fala, mais burro ele vai ser. Mais burro ele vai ser. Mais burro ele vai ser. Cada vez, até você mudar a sua realidade. Então, uma mãe que diz pro filho, você é muito gentil. Você é gentil. Enquanto o filho não fez nada de gentil, é porque ela entendeu que ela quer um filho gentil amanhã. É esse mecanismo, tá bom? Ninguém semeia hoje, para colher hoje. Não. Quando você começa a entender que as suas palavras são semente, você age diferente. Então, voltando no tema. Quando? Por que você não aguentou esperar? Porque você está incomodado com o tempo? Quando simplesmente por esse hábito, você anda dizendo, eu sou ansioso. Você sabe, eu sou muito ansioso, hein? Você sabe o seu pai? O seu pai é muito ansioso, hein? É muito ansioso. Tá bom. A gente saiu do estado natural da impaciência, que eu disse para você que a impaciência é natural. A gente saiu da era da impaciência e a gente entrou agora na doença. Porque sim, ansiedade é uma doença. É totalmente não natural. Totalmente
é um desequilíbrio. E isso gera um desequilíbrio contínuo, perpétuo. Então, cada vez que você diz eu sou ansioso, quantos de vocês não trocaram essas palavras achando que é a mesma coisa? Ser impaciente é diferente de ser ansioso? Não é a mesma coisa. E trocar os dois gera doença real? Sim. Porque, olha a diferença. A impaciência é a dificuldade, tá, de esperar. Não tanto de esperar, mas é a dificuldade de administrar o tempo. É uma visão diferente do tempo, entendeu? É uma questão de timing. A impaciência é uma questão de timing. Né? Alguém que tem um certo conflito com o tempo. Tá? Uma relação conflituosa com o tempo. E os acontecimentos. Então é alguém que quer que tudo aconteça agora. Então para ele o tempo tem que andar a favor dele. Eu disse que é natural, é humano. Tá? E que a gente precisa administrar isso. A gente precisa administrar isso. É a palavra mais certa. Agora, a ansiedade já gera um resultado negativo para a minha vida. O ansioso é aquele que sofre por isso. Gente, já é diferente. Meu Deus do céu. Eu posso não aguentar esperar e não sofrer por isso. Não necessariamente vou sofrer porque não consigo esperar. Não. O ansioso é aquele que sofre por isso. Ele tem até manifestações físicas e emocionais. Porque ele não consegue esperar. Já estamos no outro nível. E outra coisa, ansiedade é um diagnóstico médico, gente. São psiquiatras ou psicólogos que avaliam alguém. Tem todo um protocolo, às vezes exames, que fazem e chega no diagnóstico que essa pessoa tem síndrome da ansiedade. É uma doença, galera. Para de chamar doença para a sua vida. Isso é justo com você? Isso é justo com você? Que você esteja sempre chamando doença. E outra coisa, aí eu paro ali para ler os comentários de vocês. Eu tive que focar muito, né? Pela importância do assunto, tá? E outra coisa, galera. Tem um modismo hoje, principalmente nas redes sociais, que é que todo mundo se tornou afetuoso ser doente. Se tornou uma marca. Se tornou afetuoso, se tornou carinhoso ser doente. Não. A doença é um estado passageiro. A gente não pode tratar a doença como algo que deve permanecer. Não. Não, a gente não pode tornar a doença chique. É diferente de ser empático, de ter empatia por quem sofre. Não é a mesma coisa. A minha empatia te leva para sair dessa doença. Mas não é para levar isso em termos de valor, onde eu também vou precisar ter da mesma doença. Não, eu já disse em um dos meus posts, né, que está lá inclusive fixo no meu perfil. A empatia na visão africana não é eu sofro com você. Não é. Se eu tenho empatia com você, eu te ajudo a sair dessa. A minha empatia com você não é eu também vou sofrer. Você quebrou um pé, eu também vou quebrar um pé. Para dizer que eu estou junto com você. Não é. Não. Você quebrou o pé, eu vou te ajudar a curar. Enquanto você não consegue se mover, eu vou te ajudar nas suas compras. Vou te dar uma mão, uma força. Vou te levar no médico, vamos fazer alguma coisa para você ser melhor. Empatia, qualquer valor que não leva na solidariedade, na independência da outra pessoa, é falácia. O meu amor não pode te matar, não é amor. Eu não posso te mandar prender porque eu te admiro muito. A minha empatia com a sua doença não pode me adoecer. Pelo amor de Deus, dois doentes vão aonde? Quem ajuda outro? Então se tornou uma moda, tem um modismo. Tem um modismo em torno disso, onde as pessoas simplesmente, hoje você vê isso, né? Não, pelo amor de Deus, se você está doente, não há um valor. Vamos procurar solução. Então hoje
É o seguinte, ansiedade, ansiedade, ansiedade. Por favor, vamos ajudar os irmãos e as irmãs que sofrem disso. Porque eu conheço gente assim, eu sei que é extremamente difícil. Eu sei que é uma coisa, pelo amor de Deus, eu conheço pessoas assim, que sofrem de síndrome de ansiedade. É a primeira coisa que essas pessoas falam é que eu não desejo isso para ninguém. Porque é extremamente doloroso. Bagunça a vida das pessoas. Então não vamos competir com eles, né? Não, vamos ajudar, vamos contribuir e vamos fazer tudo para que aqueles que ainda não têm isso não entrem, mas a gente não vai democratizar isso. Ah, eu sou ansioso. Não, você não é. Você é impaciente. O médico te diz que você é ansioso? Não, não, né? Então você não é ansioso, você não é ansiosa, você é impaciente, isso é normal, normal. Ele também é impaciente às vezes. Todo mundo às vezes é impaciente, ninguém escapa. E se você é assim também, parabéns, você é ser humano. Vamos agora administrar a nossa impaciência. Mas trocar isso e chamar isso de ansiedade é adoecedor, gente. Não entra nessa. Não entra nisso. Foge disso, foge. Nunca imagina que trocar essas palavras como eu vou dizer... Que trocar essas palavras é inofensivo. Mata, adoece. Porque você está semeando essas palavras para você. Você está programando para o futuro o que você não quer. Entendeu? Agora posso ler os comentários de vocês. Tá bom? Deixei os comentários, vi um monte de coisas boas, né? Mas eu não podia parar, eu tinha que focar, né? É isso. A live vai ficar salva, tá bom? Deixa eu subir até lá pra ver. Meu Deus do céu. Deveria ter ser salvo os comentários também com as lives. O que você acha, né? Os comentários, tô vendo, vi tanto comentários legais, né? Infelizmente, quando eu salvo a live, os comentários de vocês não ficam, entende? Deveria ser não, nem lá no YouTube. O que vocês acham? No YouTube tem como salvar os comentários, né? Mundo é ansioso, bom dia, Pessoal, desculpa, eu não pude ler de onde vocês estão escrevendo, mas com certeza compartilha essa live com outras pessoas, tá? Compartilha com mais pessoas, isso é muito importante, da mesma forma que você esteve aqui, que isso, eu creio, contribuiu com alguma coisa com você, eu acho que tem outras pessoas também, tá bem? Alguém quer saber do povo Zulu? Eu não sou de lá, muito infelizmente, tá? Então não posso falar do que eu não sei, tá bom? Eu tenho pouco conhecimento. A África é gigante, tem, tá, gente? É muito grande. Bom, para todos os comentários, desculpa, de incentivo, de qualquer forma, gente, eu retribuo isso para vocês. Eu retribuo esse carinho de vocês. Eu retribuo esse incentivo de vocês, entende? Essas palavras me honram muito, me levam para frente, me incentivam a continuar, tá? Eu sou muito grato, né? Eu sinto muito gratidão por isso, porque uma coisa é falar, uma outra é falar para alguém. Uma outra coisa é falar para alguém que ouve, e uma outra muito maior é falar para alguém que ouve e que te retorna do que você diz. É isso que vocês estão fazendo, tá bom? Eu sou muito grato para você. Eu vi Casca aqui, deixa eu ver se o Casca ainda tá aqui. Acho que o Casca saiu, né? É de lá de São Carlos, né? Uma família linda de São Carlos. Acho que alguém entrou com a conta da Casca, mas não tá mais aqui. Tudo bem. Verdade nos libertará. Nas mídias populares, cabe a gente criar a nossa, né? Vamos lá. Desculpa, gente. Tô vendo se tem uma pergunta aqui, tá? Ultimamente a minha caixa de pergunta não tá funcionando, não sei porquê. Vamos lá. Várias formas de escravidão. Acho que tem comentário aqui. Eli, você conhece o Bert Hellinger? Gente, parece que não, mas eu sou fisioterapeuta. Tá bom? Sou fisioterapeuta, sou formado em fisioterapia em Direito. Tá? Eu pude continuar no mestrado, no doutorado em fisioterapia. Sou pesquisador em fisioterapia. Não parece, mas eu sou, gente. Eu sou. Eu não sou psicólogo. Eu amo a visão africana. Eu falo a partir da visão de mundo africana. Tá bom? Mas, então, eu não conheço o Bert Hellinger, tá? Vamos lá.
tá? E com a visão de mundo africana, eu atendo em mentorias, tá bom? Eu tenho sessão de mentorias e que com o meu irmão Abiola e a gente tem resultados extremamente bons, tá bom? Tudo isso a partir, ou seja, a minha profissão não me define, tá? Eu trabalho como fisioterapeuta, mas eu sei que eu sou muito mais que isso, porque na minha ancestralidade, nossa, tem muito mais que fisio, entende? Deixa eu ver, tudo. Vamos lá, tem gente de Colômbia, nossa, Cabo Verde, pelo amor de Deus, porque eu não consigo salvar esses comentários, galera, vocês não fazem ideia do que, de como eu fico pulsando aqui, tem gente da Alemanha, da França, família, vocês são demais, um dia eu vou fazer um levantamento só pra gente colocar no mapa, assim, pra ver de onde a gente vem, né? Cadê a minha família grande? Eu tenho gente everywhere I go, né? Vamos lá. Vamos. Tem perguntas? Cidade imediatista, geração. Eu tinha visto uma pergunta aí, porque eu quero responder uma pergunta boa que tá aí. Vamos lá. Vou escrever. Ser paciente é algo natural. Ser paciente é algo que podemos aprender. Ansiedade, você ainda vai explicar? Eu expliquei. Eu expliquei. Oh, você não levou esse povo, não. Não, eu sou. Vamos lá. Vamos lá. Aí, beleza. O post, né? O post sobre a empatia na visão africana, tá? Eu fixei no meu perfil, tá? Se você for lá no meu perfil, você vai ver, tá fixado lá, tá? Tenho um post, uma publicação fixada, fixa, tá? E 2 reels fixos, tá? O único que tá lá tá? Vamos lá. Poxa, sabe? Lá vai ficar essa hora, tá? Em alemão é pior ainda. A gente não diz sinto muito. A gente diz eu sofro com você. Beleza. Mais triste. Bom, eu vou até o fim agora, porque Bert Hellinger e tal. Beleza. Bert Hellinger é o da constelação familiar. Acho que eu vou parar nisso. Pensamento político não o auto-engano às vezes. Aê, agora eu achei 2 perguntas, eu vou parar aqui. Pensamento positivo. Isso vai dar uma live. Mas entenda uma coisa, antes de cobrar pensamento positivo, que é bom, pensamento positivo é bom. É importante. É importante. Se os seus pensamentos não são positivos, mas eu pergunto, de onde vêm os pensamentos positivos? Você viu meu sorriso, sacana? De onde? Por quê? Eu cobro que você se alimente bem. Como eu posso diretamente cobrar para aquele que tem uma condição difícil que ele se alimente bem? Alimento bom vem de algum lugar. Entende? Tem uma armadilha ali. É como uma nutricionista que vem e prescreve, você tem que comer isso. É porque ela prescreveu que você vai se alimentar assim? Não. Tem um caminho até a comida chegar na sua mesa. Presta atenção nisso. Tem gente que deu risada aqui do meu sorriso sacana. Até vou até fazer de novo. Pessoas dizem que eu sou um bom ator, né? Esse é o vilão da história. Tá vendo o meu sorriso? De onde vem isso? Né? Acariciando a mão com uma má intenção disfarçada. Galera, eu fico muito feliz, né, pela presença de vocês. Essa live vai ficar salva, tá bom? Um forte abraço para vocês, para todos que estão aqui. Não esquecem lá nos comentários, vão lá quando o vídeo for salvo, comentam, tá? Porque o seu comentário vale muito. Você assiste, mas é muito melhor ainda quando muitas pessoas compartilham. Então compartilha com outras pessoas, tá bom? E sobre essa questão de pensamento positivo, vamos falar. É bom, mas vem de onde? Já pensou? Não, então pensa nisso, é importante, para não cobrar de você algo que não existe, entende? Para não cobrar de você algo que você não tem dentro de você, tá? É bom, mas vem de algum lugar. É isso que eu respondo.
Um forte abraço, galera. Se me deixar aqui, eu falo até amanhã. Eu sei que você também, só que hoje é sábado, eu tenho que levar a família pro shopping. Vocês também, né? Anda com a família, semeia sementes boas, tá bom? Que você precisa para comer depois da manhã, tá bom? Abraço, irmão Éder, do Cabo Verde. A sua presença me honra muito. Um irmão no continente assistindo aqui, meu Deus, se não sabe o que isso faz para mim, tá bom? As lives são sempre no mesmo dia. Não. As lives são sempre no mesmo dia. Não. É uma série de lives que eu estou fazendo. Eu acho que amanhã também vai ter. Se liga amanhã, gente. Se liga. Amanhã vamos ter outro assunto bombástico lá. Tá bom? Um forte abraço e até breve.